tinham condições. E o que ele fazia? Ele tinha um coração generoso. Ele dava moedas para serem trocadas lá no câmbio do templo, que já tinha sido corrompido. Porque no tempo de Moisés você pegava um sacrifício, uma pombinha, um cordeiro, e levava para onde? Para o sacerdote sacrificar pelo pecado. Mas no tempo de Jesus, quando ele pega aquele chicote, era porque o dinheiro do povo tinha que ser trocado no câmbio do templo. Tinha que comprar a pomba no templo. Tinha que pegar o cordeiro no templo. E Nicodemos, dentro da generosidade do coração dele, ele estava. Porque muitos não tinham. Não tinham. E aí, nós vamos ver um povo chamado fariseu. E até hoje, fizeram uma música para falar mal de fariseu. Chamam nós, corpo de Cristo, de fariseus. Mas se não fossem os fariseus, a palavra teria morrido. E Jesus era fariseu. O que é fariseu? Era conhecedor das Escrituras. Era a escola onde ensinava a ler, escrever e estudar as Escrituras. Jesus vai ser tentado lá no deserto. Mas quando ele termina tudo que cumpriu para o Pai, ele vai aonde? Para a sinagoga. E abre os livros. As Escrituras que Jesus lia eram as mesmas que eles liam. Mas qual que era a diferença? É porque Jesus tinha o espírito de excelência. Glória a Deus. Não é o que você lê, mas é aquele que te guia. Você pode ler a Bíblia inteira e decorar ela inteira, mas se não for pelo Espírito Santo que te revela quem é Cristo, quem é a verdade, a vida, é apenas letra e mata. E aí, Nicodemos, ele não era qualquer mestre. Eu não sei se vocês se lembram que Jesus, com 12 anos, ele vai até Jerusalém com os pais. E aí, quando os pais estão voltando lá para Nazaré, onde ele morava, vamos se atentar que, cadê Jesus? Onde está Jesus? O que vai acontecer? Maria, desesperada, volta para Jerusalém. E o coração de mãe não se engana. Parece que sente cheiro de filho. Vai lá para o templo. E chega lá onde está Jesus, com os doutores da lei. Naquele tempo existia uma escola para meninos, onde eles eram introduzidos para conhecer as Escrituras. As Escrituras. E Jesus falava com os doutores. E Nicodemos, muitos falam assim, homem covarde, que vai à noite escondido para falar com Jesus Cristo. Mas não tinha nada de covarde. Nicodemos, ele tinha sabedoria. Porque durante o dia, o povo se acotovelava. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33. A partir do versículo 30, hoje o culto se chama Cura e Milagres. Eu queria, como eu falei, esse tema de hoje chama identidade. Eu queria que você começasse a se atentar. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual será a palavra que procede do Senhor. E eles vêm até a ti como um povo, e costumam vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, e
E eis que tu és para eles como uma canção de amores. Canção de que tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obras. Esse Filho do homem é Jesus Cristo. Jesus veio nessa terra quando o povo começou a perceber que havia algo diferente nele, que onde ele passava o poder dele saía, e através do poder que saía dele, emanava dele, coxo era curado, cego enxergava, leproso era curado. Glória. A mulher do fluxo de sangue. Aumenta um pouquinho o meu som, por favor. A minha voz é curtinha. Porém, esse povo que se acotovelava e ele não tinha como passar, não clamou por ele no sinédrio e diziam: salva a Barrabás. Quando você vem a um culto de cura e milagre, você precisa entender algo muito sério. Eu meditando que eu ia pregar hoje para vocês, o Espírito Santo me trouxe as 3 posições, que é cura, libertação e salvação. A cura, ela é alcançada pela nossa alma, ou você pode chamar a nossa carne. A nossa carne, ela tem uma tendência muito séria às coisas gostosas. Pode ver, comida é gostoso, você não come pouco. Bebida é bom, não bebe pouco. Tudo que não é bom é gostoso. E está ligado à nossa carne. Então, quando eu preciso de uma cura para a minha carne, eu estou com uma ferida, eu estou machucada, eu estou com um processo de depressão, de opressão. Eu preciso que a minha carne seja curada. É cura. Quando a gente fala de libertação, ela vai um pouquinho mais profunda. Ela vai alcançar a nossa alma. A alma são as nossas emoções. A alma é a porta que vai abrir ou fechar a entrada do nosso espírito. E ali na alma, nós vamos trabalhar a libertação. Porque há legiões e cativeiros que prendem a nossa alma. E a libertação é tão perfeita. Ela é tão soberana, ela teve um preço. O preço de um resgate. Se não fosse Jesus Cristo, nós não poderíamos receber. E aí a gente entende como somos miseráveis e a misericórdia dele é tão grande. Tão grande. Sabe, eu tenho 3 cursos de teologia. Quando eu fui para o Ministério da Quadrangular, eu precisei fazer o curso da Quadrangular. E aí a gente passa por todo o processo para passar por consagração, que não é simples, não é fácil. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Nicodemos era doutor. Ele ensinava as pessoas as Escrituras. Mas na madrugada, no silêncio. Assim como Jesus disse: fecha a porta do teu quarto. E no silêncio do teu quarto fala: Pai. Ele foi ter com Jesus ali no silêncio da noite, daquela madrugada. E ele olhava para Jesus e ele dizia: todo o conhecimento que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu olho para você e o que sai da sua boca é vida. Aleluia. É vida. E eu quero entender. Eu preciso entender. Glória a Deus. Nós temos um chamado em Cristo. Chamado não é brincadeira, mas entender o seu posicionamento desse chamado. Saber que a gente só nele tem fonte de sabedoria e de vida. E conhecimento nenhum que você adquire nessa terra te faz
nada. Nada. Absolutamente nada. E aí Nicodemos vai falar: você só pode ser mestre vindo de Deus. Ele não chamou Jesus de profeta. Ele não chegou para Jesus e falou: você é um rabino superior. Ele vai dizer: tu és mestre vindo de Deus. Porque ele entendeu que a fonte vinha do trono. Ai, Deus. Aquele homem, ele estava num período de 400 anos de seca. Porque até Jesus vir com João Batista, a boca de Deus tinha sido calada nessa terra. Os profetas eram a boca do Senhor na terra. Mas nesse processo desses 400 anos, o Senhor silenciou, se calou. E o que sobrou? Sobrou os fariseus das Escrituras, começando lá no cativeiro da Babilônia. Não tinham tempo para adorar, mas tem as Escrituras para não morrer a palavra. Eu vejo muitos jovens indo para a igreja e alguns velhos. Eu sou velho, tenho 53 anos, já passei da fase da juventude. Eu amo a minha Bíblia online. Eu tenho uma Bíblia que se chama My Bible. Podem baixar esse aplicativo, é fantástico. Você lê a Bíblia inteira, cruzando a Bíblia inteira. Mas crente raiz tem papel. Crente raiz come papel. Bíblia de crente é riscada. Riscada para que a memória fique gravada. Pega a sua Bíblia online, chega em casa, pega um caderno, cruza a Bíblia, clica lá em cima do versículo, vai aparecer um monte de versículo. Você vai entender que a Bíblia responde a própria Bíblia. Mas quando você quer falar com o Pai, pega seu papel. É um tempo. Sabe aonde que Satanás está trabalhando nos nossos dias? Na glândula pineal, que é aqui, ó. Por isso que você tem aqui uma pressão bem no centro da sua testa. Guarda o que eu estou dizendo hoje. Pode ser que o ano que vem já comece a tribulação. E você vai estar com a mente cauterizada. E não vai mais receber. Nicodemos vai falar: mestre, tu vieste de Deus. Porque a palavra que tu tens entregado é a palavra da vida. E aí Jesus vai dizer para ele: Nicodemos, para que você veja o reino, você tem que nascer de novo. Por que nascer de novo? Deus criou o mundo, criou tudo que aqui existe, mas a glória da criação de Deus é o homem. O homem vivia no tempo da eternidade, cairós de Deus, mas quando ele cai, vem o advento da morte. Deus, lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, vai falar de toda a criação. Como criou? O céu, a terra, o animal, a planta, o homem. Mas aonde está escrito que Deus criou a morte? Não é do coração do homem ou de Deus o homem morrer. Deus não criou a morte. Porque quando alguém que você ama morre, parece que o mundo acabou. Porque você não foi feito para morrer. Você foi feito para viver a vida eterna com Deus. Mas no processo de Adão, foi quebrado isso. E aí Jesus, o segundo Adão, nasceu pelo poder de Deus, veio nos resgatar para nascer para o reino dos céus. Lá na parábola do semeador, Jesus vai falar sobre a semente. Quando ele termina de falar a parábola, os discípulos vão chegar até Jesus e vão falar assim: mestre, por que tu falas em parábolas? E ele vai dizer algo que é muito triste de ouvir. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A palavra de Deus é uma semente que é lançada para todos. Para todos.
mas muitos vão deixar na beira do caminho. E aí, em Isaías, ele dizia assim: porque tendo olhos não veem, ouvidos não ouvem, porque não penetra no coração. Eu estou falando para você, igreja. Eu não estou falando para o mundo. Quantos estão dormindo dentro da igreja, sentados nos bancos? Igreja lotada não significa poder de Deus. Deus tem remanescente vivo, que vai dar testemunho que Jesus Cristo é o Senhor. Nascer da água é arrependimento de pecado. João Batista dizia assim: aquele que descer as águas do arrependimento. Águas do quê? Arrependimento. Jesus nasceu sem pecado, mas nasceu com missão. E a missão de Jesus era anular aquilo que foi feito no Éden, para que um substituísse o outro. Adão entrega o governo daqui da terra na mão de Satanás. Jesus vem resgatar, trazer de volta. Não tinha pecado, mas obediente, desceu as águas do arrependimento. Quantas pessoas estão na igreja e os pastores falam: vai ter batismo tal dia, e a pessoa fala: eu não estou preparada, eu não estou preparado, mas quer o melhor, quer o banquete, quer a cura, mas não está preparado para o reino. Jesus desce as águas do batismo. Nascer da água é arrependimento. Ele vai anular a falta de arrependimento de Adão. Se Adão tivesse chegado para Deus e dito: eu errei, nada disso teria acontecido. Mas Adão diz: a culpa é da mulher que tu me deste. Tem que nascer do Espírito. Ele vai falar do vento como uma metáfora. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde ele vai. Você escuta o som, mas você não sabe aonde ele vai pousar. Você não sabe. O Espírito Santo de Deus quer fazer morada. E quantas vezes a porta está fechada? A igreja precisa nascer do Espírito. Porque se não nascer do Espírito, não vai saber quem é Jesus. Aí você critica a outra igreja, a igreja que tem os santos, e que Jesus está lá no cantinho, ele está lá em cima do madeiro, está lá, mas ele só está lá, porque cada santo tem um poder. Mas você que se diz pelo nome dele, coloca a tua fé na mão de homem, coloca a tua esperança na mão de homem. O relógio, ele já disparou. Não tem mais tempo para você brincar de ser crente. Não tem mais tempo. Vai ter coisas na sua vida que você vai clamar muito para ser curado e não vai ser curado. Porque Deus vai te esmagar. Esmagar. Porque se você for curado, você vai sair da presença dele. Vai ter coisas na sua vida que você vai pedir mudança. Mas não vai vir a mudança. Porque quando a mudança vier, ela vai ser teu Deus. A palavra de Deus diz que ele é o único que sonda mente e coração. Isso não significa que você não vai para o quarto escuro. Isso não significa que você não vai ter sofrimento. Isso não significa que você é um super crente que sai daqui fervendo no fogo. Isso significa que você é humano e Deus olhou para você com todo amor. A palavra de Deus diz que
O Senhor tem ciúmes de nós. Está lá em Tiago 4. O Senhor tem ciúmes de nós, mas nós temos ciúmes de Deus. Quando a gente tem ciúmes de Deus? Sentir ciúmes de Deus e falar: meu Deus, sou meu. Você já se perguntou sobre isso? Tem que descer lá no profundo das águas. Tem que ser rasgado. Nós não temos cartilha dentro do reino. Nós temos um coração que sangra. E quando a gente entende quem é Jesus, ninguém tira ele de você. Você pode cair, porque é humano, tem fraqueza. Eu acho lindo o testemunho do Manuel, a antiga Cátia Lares. Era um transexual, lá do Ceará. Coisa mais linda, vocês podem achar no Instagram, no TikTok. Sou apaixonada por aquele testemunho. Não porque ele era trans e voltou a vestir roupas de homem, não. Porque ele disse assim, perguntaram para ele: e agora você vai casar? Vai ter filhos? Ele disse: Jesus não disse que ia tirar as minhas vontades e os meus desejos, mas eu disse que iria morrer todos os dias por ele. Morrer por Jesus. Você tem os seus pecados particulares que ninguém sabe. Às vezes nem seu marido, nem sua esposa, nem seu pai, nem seus filhos. Há pecados que são tão interiores seus. Mas é preciso morrer para Cristo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu gosto muito de um pregador americano chamado Paul Washer. Paul Washer um dia disse que ele estava pregando numa igreja lá no Canadá. Uma igreja bem pequenininha, num lugar que era frio, muito frio. E a pregação já estava acabando. E daí no final entrou um homem com um envelope na mão. E aquele homem tremia e falou: posso falar com o senhor, pastor? E ele disse: pode. E ele sentou no banco logo na frente. E aquele homem disse assim: pastor, eu sou fazendeiro, tenho tantos hectares de terra, tenho tanto de dinheiro no banco, mas esse envelope aqui é que eu fui diagnosticado, eu vou morrer. Não tem mais saída para mim, não tem mais volta. E eu não creio no seu Deus, mas eu senti vontade de entrar nessa igreja hoje. O Washer podia pregar por 2, 3 horas, mas ele abriu João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia! É Deus. Aqui no capítulo 3 vai dizer que Nicodemos era príncipe do povo. Você tem noção que hoje Jesus nos chama de reis e sacerdotes? Nós somos reis e sacerdotes do reino. Mas onde está a tua identidade? Quem olha para você na rua, a pessoa que não te conhece, que te vê, ela vê Jesus. Ela vê Jesus. A maior cura e o maior milagre é conhecer Jesus Cristo. Todo mundo fala da volta de Jesus, da trombeta soando. Hey, eu vou contar uma coisa hoje para você. Você sabia que muitos de vocês vão ter terror quando Jesus voltar? Vão ter medo, pavor. Sabe por quê? Quem não nascer da água e não nascer do Espírito não vai entender o que é o resgate. O céu escurecerá, a lua vai se apagar, as estrelas vão cair do firmamento. Vai ser uma coisa pavorosa. A gente vê naqueles filmes, sabe? Quando os meteoros começam a cair na terra.
Parece ficção, mas vai acontecer. E se eu não estiver nascido de novo, não vou aguentar. Não vou aguentar. No último momento, muitos vão negar Jesus. Porque serão o povo de Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 30. Esse povo vem até a ti, como ouve canções de amor, mas o coração está longe. As obras deles são podres. Eu preciso nascer de novo. Eu sei. Eu entendo. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim: filha, não dá chicote para bastardo. Bastardo não entende chicote. Filho, sim. Eu fiquei em choque, sabe? Passado alguns segundos ele disse: mas como serão filhos se não há quem pregue a palavra? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Está tudo aqui. Manual de sobrevivência. Manual de sobrevivência. Cuidado com os lobos. Eles querem roubar a tua alma. O bem mais precioso. Um dia vocês entram lá no YouTube, procura pastor Roberto Farias. O valor de uma alma. O que você tem não é a sua beleza, não é o seu dinheiro, não é o seu caráter, não é o seu ministério, não é nada. É a sua alma. Por ela, a guerra entre o inferno e o céu. O céu guerreia para que a tua alma não morra. E o inferno quer lacear para que você se perca na eternidade. Não bota roupa de crente. Não fala que nem crente. Como pregadora, eu tenho muita tristeza quando falam assim: ai, por que fala bonito? Quem fala bonito fala feio, ou fala de qualquer jeito. Fala pela palavra e pelo Espírito. Porque você vai saber se vai gerar semente ou não. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não tenha medo. E para encerrar, Nicodemos conheceu Jesus. Já não mais de ouvir. Lembra de Jó? Falei coisas que não conhecia. Eram maravilhosas demais. E eu não conhecia. Mas hoje os meus ouvidos te ouvem, meus olhos te veem. E eu me abomino no pó e na cinza. Nicodemos conheceu Jesus. Nicodemos estava, sabe aonde? Com José de Arimateia, com mirra e incenso, para ungir o corpo de Cristo. Deus, que nós não possamos ser sacerdotes de qualquer jeito. Cada ovelha vai ser cobrada demais. A perdida, a machucada, aquela que está abandonada. Sabe o que mais me dói, pastores? O que mais me dói é você estar aqui em cima no altar e o banco ali está vazio, porque cada crente tem o seu lugar. Cada um carimba o lugar onde ele senta. Mas aquele irmão não está vindo. Não veio no domingo, não veio na quarta, não veio na terça, não veio na quinta. E eu fiz o quê? Nada. Nada. Só que Jesus disse: vai cobrar. Vai cobrar. Porque a ovelha é dele, o rebanho é dele. Só está nas nossas mãos. Não queria ser pastora, né? Eu queria ser só pregadora. A responsabilidade é menor. Mas eu vim aqui para falar para você que a verdadeira cura é conhecer Jesus Cristo. Glória a Deus. Para que você não seja, na hora que aquela trombeta soar, igual aqueles que disseram: solta Barrabás. Não reconhecemos esse Jesus.
Quando Deus me levantou para esse ministério de pregação, eu não sou aquela pregadora que prega e vai embora, sabe? Não sei se é assim. Eu gosto de orar, eu gosto de colocar a mão, eu gosto de deixar a ação do Espírito, porque eu creio que Deus fala. Eu creio que Deus fala. E nós temos 10 minutos. Eu quero te convidar para vir aqui na frente. Eu pedi para colocar aquele louvor da cura. E tá lá? Se puder colocar o louvor da cura. Eu estou convocando você. Eu falei que você hoje não vai esquentar banco. Levanta e vem aqui na frente. Porque nós vamos orar. Os pastores vão ungir. Nós vamos profetizar sobre a tua vida. Porque vai um terremoto acontecer sobre a tua vida, para que você tenha um Nicodemos dentro de vocês. Que eu conheço a Deus, mas eu preciso ir mais no profundo. Eu preciso conhecer esse Cristo. Vamos levantar a gente, vir aqui na frente. Obrigada, Jesus.